Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Os investimentos em educação e as parcerias com escolas comunitárias de educação infantil foram tema de reunião conjunta entre as comissões de Economia e Finanças e de Constituição e Justiça do Legislativo. O secretário municipal da Educação expôs dados sobre a realidade financeira da pasta. Adriano Naves de Brito apresentou a evolução dos custos da secretaria desde o início da gestão Marquesan. De acordo com o secretário, as despesas com o regime próprio de previdência dos servidores são bastante representativas. Com o intuito de compensar os gastos com o Previmpa, a SMED optou pela racionalização dos servidores na ativa. A partir disso, os custos com a folha de pagamento apresentaram leve redução. Por outro lado, foram aumentados os investimentos em educação infantil. Os repasses às 213 creches conveniadas com o município tiveram incremento de 45%. Presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o vereador Ricardo Gomes parabenizou a secretaria. Olho com esperança de que esse aumento de gasto que foi produzido promova ali na frente um aumento de resultado, porque acho que a sociedade cansou de ver gestores dizendo: eu investi X% mais em saúde do que o meu antecessor. Como se isso fosse um mérito por si só, sem observar se o resultado mudou. Outro ponto discutido na reunião conjunta foi o resultado de Porto Alegre no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. Ainda que a maioria dos municípios não tenha atendido a média esperada, a capital gaúcha obteve um dos piores resultados. Segundo o secretário, é necessário concentrar esforços na alfabetização, de modo que os alunos cheguem preparados ao ensino fundamental. O encerramento do ensino médio e técnico em 2 escolas da rede municipal também foi debatido. Membro da CCJ, o vereador Márcio Binzeli, do PDT, aproveitou o espaço para pedir que a prefeitura desista da ideia. No entanto, o secretário informou que a decisão já foi tomada e que se trata de uma questão estratégica. Nós não temos mais condições de repor os professores para o nível médio e para o técnico em administração, que a gente deveria fechar essas turmas ainda no tempo em que a gente consegue honrar o compromisso com esses alunos. E por isso nós estamos fechando essas turmas, mas vamos abrir mais turmas e vamos reforçar a parte de formação de professores para a educação infantil e a formação continuada para a educação fundamental. Quem já é aluno dessas escolas, por exemplo, no primeiro ano do ensino médio, vai poder concluir até o terceiro? Como que isso vai funcionar na prática? Todos os alunos que inclusive vão se matricular agora, porque nós vamos abrir mais uma turma em cada uma dessas escolas e cada um desses cursos, todos os alunos que estiverem se matriculando agora podem contar com o compromisso da prefeitura de que ele vai terminar o seu curso. A falta de limpeza e dragagem das valetas de escoamento nas ruas do extremo sul de Porto Alegre pautou a reunião da Comissão de Habitação do Legislativo nesta semana. Lideranças comunitárias reclamaram dos alagamentos em dias de chuva e solicitaram providências da Prefeitura. Moradora do Jardim Floresta, Maria Clara disse que a obstrução das valas pelo acúmulo de lixo prejudica a rotina da comunidade. Segundo ela, há anos nenhuma limpeza é feita na região. O patrulhamento está acontecendo, mas está só afundando. Então chove, acontece, fica uma lagoa. E nós temos ali uma creche comunitária grande, atende em média 112 crianças. E o fluxo de veículos é grande. Tem as vans escolares, são crianças de 3 meses a 5 anos de idade. Se uma van cai num buraco, num valo, porque fica tudo coberto de água. Para o gerente distrital sul do Departamento Municipal de Água e Esgoto, atualmente não existe contrato para a retirada dos resíduos das valas e depósito em local adequado. De acordo com Marcelo Demoliner, o DEMAI está em processo de organização com as demandas absorvidas do Departamento de Esgotos Pluviais. Conforme o Departamento de Água e Esgoto, o DEP foi incorporado ao DEMAI em maio deste ano. São mais de 3 mil demandas reprimidas que, segundo o departamento, serão resolvidas com a reformulação de contratos de serviços. O único contrato que existe na questão da limpeza é do Arroio Dilúvio. E a partir do momento, dia 1º de maio, quando
o DEP se incorporou ao DEMAI, está se refazendo alguns contratos para termos condições de ter um bota fora para ir transporte desse resíduo das valas. A legislação ambiental é muito rigorosa e tem que ser rigorosa. E o DEMAI tem que se adaptar nessa questão dos botas fora, do transporte desses resíduos na questão ambiental. Uma das sugestões apresentadas pelo líder comunitário do Extremo Sul é a utilização de restos de asfalto nas ruas da região. Conforme Francisco Fraga, a medida pode evitar que a areia chegue até as valas e obstrua a passagem de água. O que tu faz? Tu pega o resto de asfalto e coloca todo esse resto nas estradas que ainda não tem pavimentação de asfalto. Passa rodo, faz o socamento, tudo. Ele evita de levar barro, terra, saibro para dentro dos valos e assim não obstrui o escoamento das águas, que é o que mais ocorre hoje no Extremo Sul, que é uma área extensa, né, grande, né, ela começa no bairro Ponta Grossa e vai até o bairro Cantagalo, são 30% da área total de Porto Alegre. De acordo com o diretor da Secretaria de Serviços Urbanos, todo o material retirado da repavimentação da Avenida Ipiranga poderá ser aproveitado. Proponente da reunião, o vereador Paulinho Motorista disse que o encontro da CUTAB deverá ser feito no Extremo Sul para verificar a situação de perto. Depois que vem a chuva, o alagamento, as pessoas não podem sair para trabalhar, as crianças não podem ir ao colégio, as pessoas não têm como passar dentro da água. E fora também as estradas estão cheias de buraco, as pessoas que têm carro, suspensão, não tem como eles passarem ali todo dia. E agora com essa comissão aí, o pessoal veio do DEMAI, da Secretaria de Serviços Urbanos também, que a gente conversou, a gente aqui tem a obrigação de cobrar, a gente não está fazendo favor, é a obrigação do parlamentar eleito em cobrar e ajudar as comunidades que vêm nos procurar. E a Comissão de Saúde e Meio Ambiente do Legislativo irá coordenar um fórum permanente de debate sobre o processo de concessão do Parque Harmonia. A criação do grupo foi definida durante encontro da Cosman nesta terça-feira. O edital para a concessão do espaço deve ser lançado ainda este ano. Conforme o diretor de projetos especiais da Secretaria de Parcerias Estratégicas, anualmente são gastos R$600 mil com capina e manutenção do Parque Harmonia. Randolfo Fonseca ainda destacou a baixa movimentação no local durante o ano. Segundo ele, aos finais de semana, cerca de 200 pessoas circulam pelo espaço. Conforme Fonseca, a concessão tem como propósito qualificar e garantir o uso do Parque Harmonia durante o ano inteiro, além de oferecer uma estrutura melhor ao acampamento Farroupilha. Na reunião, o diretor de projetos especiais explicou como o processo tem sido desenvolvido. Nesse momento, a TGS vem fazendo os estudos para poder apresentar uma minuta de edital, todos os estudos jurídicos e financeiros que possa fundamentar um edital de concessão. Esses estudos vão ser recebidos talvez nos próximos 30 dias pela Prefeitura. Aí nós vamos pegar esses estudos, vamos analisar a partir da visão do poder público, do poder concedente. E aí quando tiver uma estrutura de edital pronta, um projeto pronto, a gente vai abrir para a consulta pública da sociedade. Após esse período de consulta pública, a gente lança o edital de concessão e aí é o processo do certame licitatório. O encontro foi solicitado pelo Movimento Tradicionalista Gaúcho e pela Associação dos Acampados do Parque Harmonia, com o objetivo de entender melhor o modelo proposto pelo governo. Com essa explanação que teve hoje, nós ficamos bem satisfeitos, né? E acreditamos que temos que ajustar pequenos detalhes somente, que é a questão de quantos caberiam dentro do parque, como se locomoveria essas entidades dentro do parque, mas ficamos bem satisfeitos e entendemos que seja o caminho para nós. Membro da comissão, o vereador Aldacir Oliboni, do Partido dos Trabalhadores, manifestou preocupação com uma possível cobrança de ingresso para acesso ao parque. Secretário de Parcerias Estratégicas, Tiago Ribeiro, garantiu que as pessoas não precisarão pagar para entrar no local. Ao final do encontro, convidados e vereadores decidiram criar um fórum permanente de debate para acompanhar o processo de concessão. O edital para execução do projeto deve ser lançado ainda este ano. Compreender e debater o ensino em casa foi o objetivo da reunião promovida pela Comissão de Educação do Legislativo. A prática educacional do homeschooling prevê o ensinamento por pais responsáveis ou professores particulares.
A SESI proporcionou o espaço da reunião da última terça-feira para a palestra do curso de extensão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A iniciativa da Faculdade de Educação da instituição, em parceria com a Associação de Pais e Mães pela Democracia, realiza encontros itinerantes para promover debates sobre temas educacionais. Homeschooling é a prática educacional em que a família assume a responsabilidade de educar a criança ou adolescente. De acordo com o artigo 6 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a criança, a partir dos 4 anos de idade, deve ser matriculada na rede de ensino. Porém, não há legislação que proíba o homeschooling. Em abril deste ano, o presidente Jair Bolsonaro protocolou um projeto de lei na Câmara dos Deputados que regulamenta a prática. Conforme a professora do curso de Educação da Universidade Estadual de Campinas e palestrante da reunião, Luciane Barbosa, a proposta do presidente da República traz pontos importantes, como a obrigatoriedade de seguir a Base Nacional Comum Curricular. Além disso, de acordo com Luciane, os pais precisam apresentar um plano de estudo para o Ministério da Educação. O projeto tem a intenção de regulamentar, né, a própria proposta, só que ele traz várias questões quanto à viabilização dessa proposta, né? A fiscalização dessas famílias, a elaboração de uma prova que essas crianças e adolescentes fariam. Então há uma série de questões de viabilização desse funcionamento que a gente pode questionar. Para a professora da Faculdade de Educação da URGS, Iana de Lima, o debate sobre o homeschooling é importante para pensar o tipo de educação que deve ser repassado às crianças. É algo que a gente tem que se posicionar politicamente, porque é um debate político e a gente não está falando aqui de um debate político partidário, mas político enquanto visão de mundo efetivamente, do que a gente quer para as nossas crianças, para os nossos jovens, se é um ensino que ele vai ser muito mais plural no sentido de estar convivendo com as diferenças, que é exatamente o que a gente fez aqui hoje, de poder conviver com as diferenças, poder ouvir as diferenças, ou se a gente vai querer que seja alguém que está dentro da sua casa, convivendo com aqueles que pensam igual a ele, né? Então formando essa criança dessa forma. Presidente da Associação de Pais e Mães pela Democracia, Aline Kerber também é contrária ao homeschooling. Para a Aline, o contato com outras crianças é uma forma de combater práticas preconceituosas. Na opinião de Aline, o ensino domiciliar é uma maneira de promover doutrinação às crianças e adolescentes. Há um contexto de patrulhamento ideológico, de questionamento em relação aos professores, né, e de tensionamento dessa relação aluno-professor. Tira a prerrogativa da escola, do Estado, né, de também dialogar com esse aluno, com esse cidadão e traz totalmente para os pais, né, para a família. Quer dizer, tu critica a doutrinação de um lado, mas a verdade que é da escola e que esse é o debate que está sendo feito, que a gente questiona e não acredita, mas traz esse debate, essa doutrinação para dentro de casa. Vice-presidente da Comissão de Educação, o vereador Cassiá Carpes coordenou a reunião. Segundo o parlamentar, a medida do governo federal atende reivindicações de uma parcela da população. Eu acho que é um debate bom, mas sem radicalismo. É uma realidade no mundo inteiro. O que tem que se aprimorar, corrigir, aperfeiçoar e modificar é os artigos da lei que está no Congresso, que no meu entender vai ser aprovado, porque uma camada da sociedade acordou e quer mudança. Não adianta a gente ficar se queixando, agora o governo eu vou contra porque não é o meu governo. Não, os que estavam aí ficaram muito tempo, cometeram muitos erros e agora esse aqui, se cometer erro, também vai ser tirado daqui a poucos anos. Então a democracia é assim. A necessidade de uma política municipal de atenção ao imigrante foi uma das principais reivindicações levantadas durante a audiência pública realizada nesta semana no Legislativo. Os convidados sugeriram a criação de um centro de referência para acolher pessoas de outros países que vêm morar em Porto Alegre. O encontro foi solicitado pelo Fórum Permanente de Mobilidade Humana. Morne Jai é senegalês e há cerca de 10 anos chegou no Rio Grande do Sul. No final de 2014, ele e um grupo de amigos criaram a Associação dos Senegaleses de Porto Alegre.
Mor destacou que a falta de uma assistência às pessoas que chegam na capital gaúcha tem causado depressão em vários refugiados. Segundo ele, índices de suicídio têm crescido entre os imigrantes. O fato de alguém sair do país dele, sair do conforto dele, largar tudo que ele tinha, ir em outro país que não é dele, outra cultura que não é dele, só vendo isso, tu vai ver superação, coisas que imigrantes passaram. Então somos exemplares, merecemos mais consideração e respeito. Conforme o Centro Ítalo-Brasileiro de Assistência e Instrução às Migrações, cerca de 33 mil imigrantes estão presentes em Porto Alegre. Uma das principais reivindicações levantadas durante a audiência pública é a criação de um centro de referência para o acolhimento dessas pessoas na capital gaúcha. Além disso, os convidados apontaram a necessidade de um fundo municipal e um conselho de imigração em Porto Alegre. Estou falando de um abrigo sustentável, onde o migrante ele tenha também um espaço para desenvolver suas habilidades, suas competências. Segundo, um conselho municipal de migrações e refúgio. Acho que é muito importante termos dentro dessa estrutura de uma política pública, o conselho. E terceiro seria um fundo municipal. Tem recursos internacionais aportados para a migração. Segundo os coordenadores do fórum, atualmente o acolhimento dos imigrantes é feito por paróquias da cidade. A Igreja Pompeia, no bairro Floresta, recebe cerca de 100 imigrantes por mês. Conforme o diretor de Direitos Humanos da Prefeitura, uma verba federal está garantida para a implementação de um centro de referência no município. A ideia é oferecer um espaço para os imigrantes regularizarem a documentação e serem direcionados para outros serviços. A Prefeitura de Porto Alegre já assinou com o Ministério da Justiça um convênio, então, que terá verba para a implantação desse centro de referência. Nós já estamos na fase final da construção do edital e nos próximos dias aí a gente vai estar lançando esse edital, que será uma parceria com alguma entidade da sociedade civil que já está engajada nessa questão do imigrante e que vai poder, então, contratar uma equipe com técnicos e, inclusive, nós temos ali a presença de alguns agentes culturais. Nós vamos contratar um haitiano, nós vamos contratar um senegalês, que vão também estar fazendo parte desse centro de referência para poder, então, facilitar a interlocução com os migrantes da cidade. Daria ainda destacou que a Prefeitura vai solicitar outra verba federal para a concessão de auxílio moradia a 180 famílias de imigrantes da ocupação Progresso, na zona norte de Porto Alegre. Os convidados também falaram sobre a importância do município oferecer uma assistência jurídica e psicológica para a população que vem de outros países, além de oportunidades de emprego e renda. Para o vereador Marcelo Esgarbosa, que presidiu a audiência pública, as medidas vão beneficiar cerca de 52 nacionalidades que estão na capital. De acordo com o parlamentar, algumas demandas podem ser resolvidas com articulação política. Claro, os recursos são importantes para inúmeras políticas públicas, mas muitas vezes você pode ter efetivamente um reconhecimento e uma articulação de energias, seja dos imigrantes, eu citei esse exemplo. Há inúmeras pessoas em Porto Alegre que poderiam ter interesse em fazer cursos de língua, ou espanhol, ou francês, ou as línguas que essas 52 nacionalidades que chegaram ano passado em Porto Alegre têm a oferecer. Durante a sessão plenária de segunda-feira, os representantes do Fórum Permanente de Mobilidade Humana participaram do período da Tribuna Popular. Além de expor aos vereadores os desafios enfrentados por quem tenta se estabelecer em Porto Alegre, a intenção também era divulgar a abertura da 34ª Semana do Migrante. O evento se estende até o dia 23 de junho. Durante a sessão plenária da última segunda-feira, os parlamentares aprovaram o projeto de lei do Legislativo que estabelece sanções aos estabelecimentos que utilizem trabalho escravo ou infantil em Porto Alegre. Caso o local seja flagrado com a conduta, a proposta prevê a suspensão e cassação do alvará de localização e funcionamento da empresa.
O projeto de lei é de autoria da bancada do PSOL. Conforme o vereador Roberto Robaina, a proposta intensifica a fiscalização do trabalho infantil ou escravo por meio de convênios da Prefeitura com as administrações públicas estadual e federal. A fiscalização é uma fiscalização nacional, envolve o Ministério Público do Trabalho, envolve todo um esforço nacional, mas a quem cabe conceder alvará é a Prefeitura de Porto Alegre. O que nós estamos simplesmente estabelecendo é que, dada a existência de trabalho escravo, não haja a liberação de alvará para esse tipo de empresa. Portanto, haja uma punição clara no âmbito municipal em relação a isso. Segundo o projeto, a autuação das empresas infratoras será realizada pelo órgão municipal responsável pela execução das políticas de geração de emprego, trabalho e renda. A matéria foi aprovada por 13 votos favoráveis e 11 contrários. Devido à diferença de votos, o vereador Ricardo Gomes, do Partido Progressista, pediu renovação de votação da proposta. A Escola Municipal de Ensino Médio Emílio Meyer completa 65 anos em 2019. O aniversário da instituição foi lembrado pelos parlamentares durante o período de comunicações temáticas desta segunda-feira. Proponente da homenagem, o vereador Marcelo Esgarbosa destacou a importância da escola para a sociedade porto-alegrense. Localizada no bairro Medianeira, a Emílio Meyer recebe alunos de diversas regiões da capital. Esgarbosa aproveitou o momento para se declarar contra a proposta da Prefeitura de encerrar o ensino médio e técnico na rede municipal. O argumento formal do governo de que não é obrigação do município oferecer ensino médio é um argumento tecnocrata, né? Aliás, a lei fala num regime de colaboração entre estados e municípios, então que se cria uma compensação, ou seja, que o governo do estado faça os investimentos, faça uma compensação com o município e não se feche. Durante o pronunciamento, a diretora destacou que a Emílio Meyer é formada por 792 famílias, em referência ao número de alunos da instituição. Os estudantes se dividem entre os 3 turnos. Somente de ensino médio são 18 turmas. Segundo Delia Mares, é preciso reconhecer a história e a tradição da escola em oferecer aos porto-alegrenses educação de qualidade. É a oportunidade de mostrar a nossa escola e o valor dela. Nós temos alunos não só ali da Cruzeiro, da Comunidade do Cristal, da Glória, do Partenon, que são mais próximas à Medianeira, mas nós temos alunos que vêm da Ípica, da Restinga, de outros lugares e que aguardam o período, né, para ingressar no ensino médio no Emílio Meyer justamente pela localização, o fácil acesso que tem. Então essa lacuna não vai ser preenchida. E nesta semana a Câmara Municipal instalou a Frente Parlamentar pelo fortalecimento da Guarda Municipal. O presidente do grupo, o vereador André Caruz, falou sobre o funcionamento dos trabalhos. Nós temos alguns temas relacionados à Guarda Municipal que são prioridades, né? O primeiro deles é uma resposta concreta por parte do Executivo sobre a nomeação de 290 aprovados de um concurso público que foi realizado em 2015. Existe já emendas da qual fui autor, em conjunto com o vereador Walter Nagelsen, para o orçamento desse ano, que dão conta de chamar em torno de 100 aprovados. Um outro tema que também nós julgamos importante é o melhor equipamento à disposição da Guarda, uniforme, armamento, entre outros, né? Melhores condições de trabalho para que a Guarda possa fazer a sua parte na prevenção primária e na integração da promoção da segurança urbana com os órgãos de segurança pública do Estado, né? A Polícia Civil e a Brigada Militar. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!